Aquele abraço para você, começa agora mais um Supercast, o podcast do Supercanal, com convidados exclusivos e debatendo diversos temas. Nesta rodada de entrevista, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Supercanal Adalclever Lopes, pré-candidato a deputado estadual, amigo de Caratinga, amigo aqui do Supercanal. É um prazer recebê-lo por aqui, Adalclever. O prazer é todo meu voltar em Caratinga, é sempre uma honra, né? E aqui eu me sinto em casa, é a minha casa. E estou muito feliz de estar aqui no Supercanal. Muito bem, nós vamos falar agora aqui com o Adalclever, né, contar um pouco mais da carreira política, da vida, né, enquanto, inclusive, presidente da Assembleia Legislativa, 4 mandatos como deputado estadual, agora pré-candidato, foi, inclusive, candidato também ao governo de Minas, né, nas últimas eleições, e vai falar para a gente, Adalclever, para a gente começar, né, você frequenta Caratinga, né? Na verdade, reside em Belo Horizonte, mas sempre passando por Caratinga, não é isso? Caratinga sempre foi meu berço, né? Caratinga é o lugar que eu sempre saí com a maior votação, aqui do leste de Minas, é a região que sempre eu saí eleito daqui. Então, Caratinga é a cidade do meu coração, é a cidade que me acolheu, é a cidade que eu pude ter a oportunidade de ter feito a maioria das coisas para a cidade, foi por Caratinga. Adalclever tem 2 filhos. Eu tenho 2 filhos, tenho o Mauro e o Pedro. Reside hoje em Belo Horizonte, como é que está a vida pessoal? O Mauro está fazendo medicina, terminando o curso, né? E o Pedro está na área de tecnologia, também com mais 1 ano e pouquinho aí, está formado, morou um tempo no Canadá, voltou, estudando muito, mas são 2 crianças para a gente é sempre criança, sempre menino, né? Mas são 2 filhos adoráveis. E eu sou casado com a caratinguense, que é a Josiane, que é aqui de Caratinga e que não me deixa em nenhum segundo esquecer a cidade. E eu não esqueço nunca, porque Caratinga é a cidade do meu coração, é a cidade que eu tanto amo e adoro aqui. Falando sobre a política, né, entrando nesse assunto político, o Adalclever, nas últimas eleições, como eu disse, foi candidato a governador, né, ao governo de Minas, e não conseguiu a eleição, e nesse intervalo você ficou trabalhando em qual setor, Adalclever? Bom, na verdade, eu fui candidato, eu era o vice-governador na chapa do Márcio Lacerda. E aí teve um problema com o PSB e eles retiraram a legenda do Márcio Lacerda. E aí eu só tinha uma opção, substituir o Márcio. Faltava 23 dias, se não me engano. E se eu não continuasse, as coligações não tinham sido feitas e a maioria dos deputados tinham perdido a eleição. Um deles, inclusive, é o próprio Mauro Lopes, que foi o último a entrar. Se não tivesse feito a coligação e eu não tivesse substituído, ele não teria sido deputado. Foi o último a entrar. Mas eu continuei, fui firme, substituí o Márcio como candidato e conseguimos fazer a maior bancada da Assembleia Legislativa, da qual o Agostinho Patrus hoje é o presidente, e foi reeleito pela nossa coligação, que nós fizemos um número de 39 deputados no final, e que foi a maior bancada da história da Assembleia Legislativa e que se tornaram lá hoje, com a composição também com o PT e os outros partidos, sim, eles têm 59 deputados na base, que foi também a maior base já feita. Então, com isso, eu fui convidado para ser secretário de governo do Alexandre Calil. Fui o secretário de governo, fui o presidente do Instituto de Previdência do Legislativo e logo depois coordenei a campanha do Calil, fui secretário de governo da cidade de Belo Horizonte. Me desincompatibilizei agora para ser pré-candidato a deputado estadual junto com o Calil. Antes destes fatos, você chegou a ser, né, deputado estadual por 4 mandatos, não é isso, Adalclever? Eu fui deputado 4 mandatos, presidi a Comissão de Transportes, presidi a Ciência e Tecnologia, presidi também a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, fui líder de bancada, da maior bancada, que eram 49 deputados durante os 4 mandatos, eu fui líder do MDB durante 4 vezes, fui presidente eleito e reeleito por unanimidade. Na história de Minas Gerais, eu fui o único até hoje que fui eleito e reeleito por unanimidade. E foi muito bom para mim, bom para Caratinga. Foi nessa oportunidade que, como presidente do Poder, é que eu trouxe, através do presidente, à época, do Tribunal de Justiça, o desembargador Joaquim Herculano, que inclusive virou cidadão honorário de Caratinga e disse que a minha próxima visita, sem ser essa do dia 8 agora, que vem aí o Calil, mas durante a campanha eleitoral ele faz questão de vir aqui, porque ele é que me ajudou a construir o Fórum de Caratinga. Foi um acordo que eu fiz com o Joaquim Herculano, que era o desembargador presidente do tribunal. Depois nós tivemos vários outros
que continuaram a obra, o Pedro Bittencourt, que também é cidadão honorário de Caratinga, né? e o Dr. Herbert, que infelizmente faleceu, foi cometido de uma doença, cometido de uma doença do câncer, né? Sim. E não pôde vir na inauguração que ele terminou a obra do fórum. Mas o doutor Joaquim e o doutor Pedro Bittencourt falaram que vão fazer questão de vir a Caratinga e visitar o fórum que eles ajudaram a construir. E que foi hoje o fórum mais moderno do estado de Minas Gerais, no interior, é o fórum de Caratinga. Conseguimos também, na época, credenciar a UPA, né, de Caratinga, e que é o Cazu, que depois hoje é um grande hospital, para atender pelo SUS. Conseguimos também o convênio com a Polícia Militar, com o IPSENG, que deu para ele uma estrutura grande. E ontem estava visitando o Hospital Nossa Senhora da Auxiliadora, e inclusive o nosso provedor lá, Padre Moacir, que é o Padre Moacir, me agradeceu muito, me mostrou, fiquei encantado com a nova gestão que ele está fazendo lá. E eu, na época, briguei muito com o secretário Sábio Souza Cruz, briguei no bom sentido, porque ele é um grande amigo, um grande parceiro, para que conseguisse um recurso para trazer a Nossa Senhora da Auxiliadora. E eu consegui fazer um convênio, que era, junto com o bispo também, que era R$500 mil. O bispo esteve comigo várias vezes em Belo Horizonte, com o secretário de Saúde, reunimos com o governador do estado, e que na época colocou R$500 mil por mês, e foi um total de 5 milhões para ajudar o hospital. Conseguimos também trazer o batalhão de polícia. Foi até através de uma emenda parlamentar minha. O batalhão era um sonho de Caratinga, né? Conseguimos trazer o batalhão de polícia, conseguimos equipar o batalhão e depois daquela tragédia que nós vivemos aqui da enchente, consegui também trazer o Corpo de Bombeiros. Então nós conseguimos também, através do tempo que eu estive na presidência da Assembleia, reformar as 22 escolas estaduais, Menino Jesus, o estadual, tinha escola que estava caindo na cabeça dos meninos. E hoje a reforma das escolas virou modelo, né? E foi na área de educação um grande avanço que nós conseguimos. Então eu consegui fazer muita coisa. Eu espero que, como pré-candidato agora, e que, se Deus quiser, e Caratinga me abençoar de novo, eu voltar a ser deputado, ter essa esperança de tornar de novo o leste de Minas um lugar pujante. O que aconteceu? Não sei se você sabe, a região que menos cresce no estado de Minas Gerais é a nossa região. É o leste. É o leste de Minas. É o menor índice de crescimento do estado de Minas Gerais. Nós tivemos aí o dissabor de não estar na área da Sudene. Aquilo é um absurdo total. Os representantes daqui não brigar para estar na área da Sudene. Uma outra coisa é o Banco do Nordeste para Inhapim. Nada contra Inhapim, mas não tem nem comparação a cidade de Inhapim com a cidade de Caratinga. A cidade de Caratinga é uma cidade muito mais pujante, a economia muito maior, muito mais representativa. Inclusive maior na cidade, né? Muito maior, de comércio, de dinheiro, de tudo, de tudo. Sim. A economia aqui é totalmente diferente, aqui é referência, né? E é a cidade polo de verdade. E a gente perdeu o Banco do Nordeste para lá também. Foi outro deslize dos nossos representantes. Isso é um assunto que eu gostaria de falar, justamente Sudene, né? O que você tem a dizer acerca desses deputados, essas pessoas envolvidas que não conseguiram inserir a cidade aí na Sudene? Falta de força política, né? Incompetência política. Agora, eu vou fazer um compromisso, o Calil vem aqui dia 8 agora, ele vai chegar aqui às 9 horas da manhã, e inclusive nós estamos brigando também, acho que o Lula vem aqui, tem um compromisso comigo, inclusive, de vir durante a eleição. Ele vem a Caratinga, né? E essa chapa Lula-Calil, o Calil vem aqui dia 8, ele vai descer no aeroporto, vai tomar nosso cafezinho tradicional, que nós temos que tomar aqui no centro, depois vai receber da área de cultura, vai receber uma proposta e uma série de compromissos que ele vai firmar. Sim. Lá no Casarão das Artes, com o Pedro Leitão, quero até registrar, como eu registrei, que sempre foi um grande parceiro, o Pedro, o Cláudio. O Pedro foi o melhor secretário de Agricultura que o estado de Minas teve. Tanto que hoje foi inaugurado aqui o mercado, esse mercado foi o Pedro quem trouxe. E trouxe não só para aqui, mas para todas as cidades do estado de Minas Gerais. Inclusive no sul de Minas, como Campo Belo e outras cidades, sim, quem levou o mercado para lá foi o Pedro Leitão.
Então, o Pedro vai receber também aqui o Calil e logo depois nós vamos fazer uma reunião lá na UNEC, onde no espaço tradicional de reuniões, para escutar as propostas do Calil e também debater com ele. Ele vai ouvir a população, nós vamos estar todos juntos lá. Certo, antes da gente falar dessa visita, né, do Calil aqui, eu gostaria que você destacasse para a gente o motivo do Adalclever estar na política. Por que você entrou na política? A gente sabe da tradição da família Lopes, né, do Mauro Lopes, do seu irmão, e por que o Adalclever está na política? Por que você está na política? Eu, na verdade, eu estou na política por um motivo. Eu sou apaixonado com a vida pública, eu gosto de servir. Eu acho que a política é cargo, né? Eu acho que não é bônus, é ônus a ser exercido com quem governa. Ser representante, como eu fui, e chefe de poder, Sim. como eu fui, e todos eles, por causa de Caratinga, eu devo tudo isso a Caratinga, é a necessidade que você vê da população e poder atendê-la. E o que me motiva a estar na política é isso, né? Eu sempre fui, apesar de eu e meu pai, somos pai e filho, temos uma relação muito boa. Meu irmão está iniciando agora, vai tentar completar alguns votos aqui na região, porque ele é da região lá do sul de Minas, né? Lá da região de Campo Belo, está iniciando lá também, foi vice-prefeito 2 vezes, está tentando se viabilizar. Mas Caratinga não, Caratinga é a minha principal cidade, é a cidade que eu tenho você tem sempre ligação, né? Até porque a sua esposa, forte, né, minha esposa daqui, eu fiz a minha política toda aqui. Quem me apresentou a cidade foi o Cláudio Leitão, quando eu cheguei aqui na minha primeira... Muita gente acha que era Mauro Lopes e Adalclever, não é verdade. Na minha primeira eleição, o Mauro Lopes dobrava com o Mauro Lobo, que inclusive foi um excelente deputado. Quando eu fui deputado e o Mauro Lobo também, foi a época que nós conseguimos trazer recursos para a região. Então era Mauro Lopes e Mauro Lobo, e eu dobrei com o Sérgio Miranda, do PCdoB, trazido pelo Cláudio Leitão. Então o Cláudio Leitão foi meu padrinho político aqui, né? E o Pedro, nós demos continuidade a essa parceria, participamos de um governo juntos, e depois disso, durante todos os mandatos, eu e o Mauro Lopes, de verdade, o povo é que dobrava, às vezes votava em mim e nele. Mas teve uma eleição que o Aloysio Palhares era o vice-prefeito do MDB, foi candidato, e o Mauro Lopes dobrava com ele. Eu tinha outras dobradinhas. E agora vai ser da mesma forma. O Mauro Lopes ele tem um estilo próprio, ideologia própria. Ele até fala que o CPF dele é um e o meu é outro. É verdade, o meu CPF é um, o dele é outro. Eu sou Lula e sou Calil. E ele é de extrema-direita, sempre foi, né? Até mesmo dentro do MDB, ele sempre foi mais à direita. Sim. Hoje ele se até radicalizou um pouco mais e foi para a extrema-direita com o Bolsonaro e com o Zema. E eu apoio o Lula e apoio o Calil. Aí a gente escuta falar um pouco mais, qual que é a relação do Adalclever com o Mauro Lopes? É claro que há uma relação de pai e filho, mas pai e filho, ideologias diferentes. Né? Sim, nós sempre tivemos ideologias totalmente diferentes. Nós nunca ficamos com os mesmos candidatos. Por incrível que pareça, em Caratinga aqui nós ficamos uma vez só. Que teve uma época que ele apoiava o João Bosco Pessini e eu apoiava o Marco Antônio. Aí depois de um tempo que nós passamos todos os outros candidatos, ele acabou vindo aderir à campanha do Marco Antônio, mas rompeu, acho que logo no primeiro dia com o Marco Antônio. Mas nós sempre tivemos lados diferentes. Teve momentos aqui que eu e ele estávamos na cidade, eu falando ao mesmo tempo que ele, em lados opostos. Eu de um lado e ele de outro. Então a parceria assim, de pai e filho, lógico, ele é meu pai, tenho o maior respeito por ele, e respeito também democraticamente a posição dele de ser de extrema-direita. É um direito dele, ele foi policial a vida inteira, né? Então eu acho que era muito normal que ele esteja mesmo com o Bolsonaro. Mas eu não, eu apoiei o Lula todas as vezes, e todas as vezes eu apoiei aquele candidato que o Lula apoiou. Eu sempre fui de centro-esquerda, muito mais à esquerda, e eu acho que agora é a hora que o povo está precisando muito. Tem uma música do Gonzaguinha que fala que o homem se mata, se morre, quando caçam seus sonhos, tua vida é trabalho. Sem trabalho não dá para ser feliz. A panela do povo está vazia, está faltando carne, está faltando arroz, está faltando feijão. As pessoas estão vivendo na extrema miséria, a fome voltou, coisa que tinha sido pleno emprego, nós chegamos a viver ele no governo Lula. Hoje nós estamos vivendo a extrema pobreza. Então eu posso dizer que está na hora agora
da gente pensar diferente, pensar na população mais pobre, mais carente desse país. Falta esperança. O Brasil está fora do cenário mundial e ele precisa retornar com respeito. E só tem uma forma disso acontecer, com Lula. E Minas Gerais é o partido que tem a maior dívida da história de toda a federação. E só tem um jeito de restabelecer isso, é com uma parceria com o governo federal. Por isso Lula caiu. E eu acredito que é a única forma de melhorar a vida dos mineiros. E por que você se destaca como esquerda? É o que eu ideologicamente me defino, porque ideologicamente é o que eu acredito. Hoje As propostas da esquerda te atraem? Me atrai porque é cuidar daquele que mais precisa, do mais carente, do povo mais pobre, do povo que mais precisa. E é esse povo que identifica com a política de esquerda. Então é por isso que eu me identifico um político de centro-esquerda. Eu estou no partido de centro-esquerda, mas eu sou muito mais à esquerda do que qualquer outra coisa. Por que o Adalclever resolveu novamente candidatar a deputado estadual e não federal, por exemplo? Vou te falar por quê. Primeiro é o seguinte, você imagina, meu pai tem 87 anos, vai fazer 88, e quando foi a eleição de prefeito aqui, ele vai estar com 91. Vamos colocar que eu vivesse 87 anos, eu ia ter que carregar isso a vida inteira, porque eu apesar de não ter nenhuma ligação política com ele em relação a dobradinhas, mas eu sou filho dele. Você imagina se você concorrer com ele, com ele e eu pegaria uma boa parte da base dele. Ele só se elegeu na última porque eu fui candidato a deputado e ele estava na nossa coligação. Eu fui candidato a governador e os votos de legenda que o elegeram, ele foi o último deputado a entrar. Se eu não tivesse continuado e fosse candidato a governador, ele não teria sido eleito. Então você imagina se eu carregasse esse peso durante a vida inteira. Então eu não quero carregar isso. Então ele quis ser, eu respeitei a ideia dele de ser candidato, ele quer ser de novo, acho que já tinha passado um pouco da hora, ele já devia ter parado, mas ele quer continuar, vamos respeitar. Tomara que ele tenha êxito aí na caminhada dele. Mas eu preferi continuar naquele lugar que eu mais consegui recurso para Caratinga, que foi na Assembleia Legislativa. E é lá que eu vou voltar e lá que eu vou trabalhar. E você apoia quem como deputado federal? Bom, o federal tem várias dobradinhas, né? Eu devo ter mais ou menos umas 10 dobradinhas diferentes do estado de Minas todo. Certo. E aqui em Caratinga também eu vou ter um candidato que vai... Tem vários, você tem o Patrus, você tem o próprio Pimentel, que é candidato. Sim. Tem vários candidatos federais que nós vamos dobrar. E vamos ver aquele que vai se encaixar melhor em Caratinga e eu vou fazer dobradinha com ele. Né? A dobradinha minha vai ser dentro do meu campo de atuação, não farei dobradinha fora disso. Adalclever, uma pergunta que eu gostaria que você esclarecesse para a gente. Isso já foi pauta, debatido, inclusive nesse programa aqui por alguns pré-candidatos. Eles destacam o seguinte: o estado de Minas é um estado amplo e um deputado estadual que tem campo de votos, ou federal ou estadual, que tem campo de votos em várias cidades, ele não consegue dar uma assistência melhor, maior para aquela determinada região, porque ele divide, né, a responsabilidade com todos os municípios que o elegeram. Você, a gente sabe que você tem uma atuação, né, como você acabou de dizer, em várias cidades, em vários municípios, né, ou seja, vários parceiros, né, dobradinha com vários deputados. Na sua visão, é mais fácil trabalhar em muitos municípios do que focar somente em um? Bom, eu tive vários municípios, porque tive vários mandatos. Sim. Eu fui presidente de poder. Presidente de poder acaba tendo uma amplitude maior. É diferente, né? Você tem hoje o presidente do Tribunal de Justiça, que é presidente de poder, você tem o governador do estado e o presidente da Assembleia. Então eu acabei tendo uma amplitude maior. Mas por isso é que eu falo que eu preciso muito de Caratinga, porque quando você abre o livrinho lá, quem que é o majoritário? O majoritário é aquele que tem direito de pedir a maioria das coisas. Então, por isso que eu preciso ser majoritário em Caratinga, para representar Caratinga e trazer, como eu trouxe, vários benefícios para a cidade. Vamos falar sobre a visita agora do Calil, você chegou a adiantar, né, Calil e Lula. Como que vai ser a programação nesse dia? Bom, ele chega no aeroporto aqui de Caratinga, né, às 9 horas da manhã, vai fazer uma conversa com a imprensa separada, com cada órgão de imprensa separado. Sim. Depois vai tomar nosso tradicional cafezinho aqui no centro. Depois vai visitar o Casarão das Artes, que é lá da Docton. Vai receber uma proposta lá de compromisso da cultura e do pessoal do café. E depois se dirige ao NEC,
onde fará uma reunião com as lideranças regionais aqui da região de Caratinga. E aí é aberto ao público. Aberto ao quem público. Deseja participar. Quero aproveitar e convidar todos que vão lá conhecer o Calil, conhecer que é uma figura que vale a pena conhecer. O Calil é uma figura diferente, foi um grande prefeito de Belo Horizonte, eleito e reeleito. Foi reeleito na história de Minas como prefeito reeleito em primeiro turno com a maior votação já vista em Belo Horizonte. Então vale a pena escutar o Calil. O Calil tem muito a falar para Minas Gerais e principalmente para a nossa região. Eu vou pedir a ele um compromisso para que faça com Lula também essa cobrança, porque nós precisamos voltar para a área de Sudene. E essa questão do banco também que foi para Inhapim, que é um absurdo total. Então nós vamos pedir ao Calil e ao Lula também o compromisso para colocar Caratinga na área da Sudene. Adalcleber, eu fiz essa mesma pergunta para um outro político ontem. Gostaria que você citasse de forma pontual. Eu vou fazer alguns questionamentos aqui de forma pessoal e você vai citar a respeito desses candidatos. Okay. Bolsonaro, o que você tem a dizer? Muito aquém do Brasil. Lula. Lula, a esperança, a semente da esperança do povo brasileiro. Uma terceira via, por exemplo, Ciro. O Ciro, inteligente, preparado, mas descontrolado. Romeu Zema. Romeu Zema também está muito aquém do Estado, a cadeira é maior do que ele. Calil. Calil, um homem que está preparado para governar o Estado de Minas Gerais. Alexandre Silveira. Bom senador, foi representante da nossa região e será um grande senador, tenho certeza que ele vai ser eleito. De forma geral, os deputados aqui da nossa região que foram votados em Caratinga, federal ou estadual? Nós tivemos vários deputados, mas com pouca representatividade. Aqui, Caratinga, como eu disse, é a região que menos cresce do leste de Minas por falta de representação. Aqui falta, assim, político com um pouco mais de vigor para a gente voltar a ter aquela força que Caratinga sempre teve. Para a gente encerrar aqui esse assunto, né? Na parte da saúde, como que você classifica o cenário atual do Brasil, do Estado? A gente teve a pandemia, né? Conversamos agora há pouco, inclusive, com o óbito de muitas pessoas no Brasil, né? Questão da vacinação, o que você pode destacar para a gente, o seu comentário enquanto líder político? Está o caos, apesar de que o Brasil vacinou bem, né? Mas eu perdi vários amigos de Covid. Nós vivemos aí uma pandemia, hoje está se, vamos dizer assim, diminuindo muito, mas ainda assim com um número de casos imenso. Tomara que morra menos gente. Com a vacina, o índice de mortes melhorou muito. Quer dizer, hoje nós temos pouca gente morrendo de Covid. Tomara que isso acabe logo, a gente passe logo, possa retomar nossas vidas, a normalidade, possa focar no desenvolvimento e no pleno emprego. Você acha que a atuação federal não foi eficaz na pandemia? Eu até acho que foi. Nós não podemos ser injustos, não. A vacinação foi boa. A pandemia foi um problema mundial, né? Todos passaram. E nós tivemos um índice de vacinação muito bom, graças ao SUS. Viva o SUS, né? O SUS salvou o nosso país. Fala pra gente acerca desse combustível. Nós estamos aqui, inclusive, produzindo uma reportagem na TV que mostra o diesel mais alto que a gasolina, fato que não é comum, né? A gente sempre observou em média de 30%, 40%, com um valor menor do que a gasolina. Em Caratinga, por exemplo, 7,80 o diesel, né? A gasolina 7,68. Como que você avalia esses aumentos consecutivos no preço dos combustíveis? Falta de liderança do presidente da República, né? E essa história de fazer CPI dele mesmo, tirar o presidente da Petrobras, esse não é o caminho. E, infelizmente, o diesel, com esse preço, a inflação vem aí galopante, nós vamos viver um momento muito difícil na economia do país. Você acha que essa eleição agora vai ser um fator de um divisor de águas aí? Já é. Nós temos quem defende o Bolsonaro, a gente vê que é um público diferente, né? É uma meia dúzia de gente muito abastada. E quem defende o Lula é o povo brasileiro. Adalcleber, para a gente finalizar a entrevista, a sua mensagem para o povo de Caratinga, as pessoas que gostam do seu trabalho, que o apoiou aqui nas últimas eleições, né, e que sempre acompanham você. Bom, eu quero agradecer, como sempre, Caratinga sempre me acolheu muito bem, deixar aí um abraço a todos, dizer que o aniversário de Caratinga, eu fiquei muito feliz aí com o aniversário, participei das comemorações junto com o povo de Caratinga, e eu espero, como pré-candidato e depois candidato, representá-los bem. E na Assembleia Legislativa, quando eles chamarem lá naquela chamada Adalcleber Lopes, que Caratinga responda presente.
Muito bem, obrigado, Adalcleves, pela participação, né? As portas sempre abertas para você, né? Sempre que estiver em Caratinga, sempre com respeito, né? Aqui do Super Canal. E você de casa que acompanhou mais essa edição do Supercast, obrigado pela sua audiência e até o próximo encontro.